Pessoal, vamos dar continuidade agora para a parte das métricas, né? Já que eu consigo ali separar agora, ou separamos as estratégias para separar um conjunto de treino e teste, né? Para a gente ser capaz de estimar o quão bom esse modelo será na prática. Nós vamos aprender agora a falar, bom, já que eu tenho esse conjunto aí para avaliar esse modelo, como que eu avalio esse modelo? Como que eu gero um valor numérico para me dizer o quão bom ou quão ruim é esse modelo de classificação, e inclusive poder comparar um modelo com o outro posteriormente, né? Então, vamos voltar ao nosso pequeno exemplo. Vamos supor, né, que a gente tenha lá um conjunto, tá? Opa, tô ruim com esse negócio aqui. Vamos supor que a gente tenha lá deixa eu dar Ctrl Z. Temos lá o nosso conjunto de treino, certo? Onde nós temos lá o nosso xão lá bonitinho. Vou chamar ele de x train, que é comum. E a gente tem lá o nosso vetorzinho de resposta. Eu vou chamar aqui de y train. Certo? Então esse seria o meu conjunto de treino com as respostas, né? Obviamente a gente vai submeter esse garotinho ou esses garotinhos aqui. E nós vamos gerar o nosso modelo de classificação. Alright. Bom, deixa eu arrastar esse cara para cá. Acho que aqui em cima eu não vou usar. Bom, e aí a gente viu lá que uma vez que eu construí este modelo de classificação com base nos exemplos de treino, né? Eu vou ter lá também um x, chamar de x-teste, certo? Um conjuntinho de exemplos que eu vou submeter estes exemplos para o meu modelo de classificação, mas lembrando que eu ocultei, né? Obviamente não faz nem sentido, já que ele quer inferir esses rótulos aqui, mas eu tenho também o y-teste aqui, que eu sei a resposta que esses exemplos que eu estou submetendo para o modelo tem que ter, certo? Esse modelo aqui, então ele vai me gerar, para cada exemplinho de teste, né, ele vai me gerar uma resposta. Então, posso considerar que ele vai me gerar uma resposta aqui. Eu vou chamar de predição. Certo? Ok. Então, para cada exemplinho de teste que eu tenho a resposta aqui, eu vou ter uma predição da resposta. Outro exemplo que eu tenho a resposta, predição da resposta, tem a resposta, predição da resposta, tem a resposta, predição da resposta e assim por diante. Certo? Então aí eu vou, de alguma forma, comparar, tá? A resposta predita com a real, 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 predita com a real e assim por diante, para todos os exemplos que eu tiver o meu teste, certo? Então, temos essa estratégia definida, tá? Nós vamos começar a estratégia, então eu vou pegar esse y-teste e esse teste eu vou jogar aqui para cima, tá? Y-teste e meu y-pred. Tá? Só transpus aqui para cima. Tá? Então vamos lá para cada um aqui. Certo? E a gente vai começar por um caso particular aqui, depois a gente vai generalizar, que é o caso da classificação binária, tá? Onde eu tenho dois possíveis tipos de rótulos, tá? Geralmente tratado por mais ou menos, verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, tá? Então tem essas duas possibilidades de rótulos aí. Então vamos supor que lá no meu y-teste, né, eu sei os rótulos desses exemplos, então mais, menos, vamos supor que é bem bonitinho assim, divididinho. E aí, o meu modelo de classificação, ele fez as seguintes previsões, menos e mais.
Beleza, tá? Então eu falei para vocês que a gente vai ter que comparar essas respostas. E eu faço o quê? Eu faço mais, somos, são tantas respostas corretas, tantas erradas. Pode ser, tá? Mas por prática, tá? Ou o que normalmente é feito, a gente vai pegar esses carinhas aqui e vai construir um negócio chamado de matriz de confusão. Legal, matriz de confusão, tem confusão no nome, então não deve ser algo muito fácil. Não, bem fácil, tá? Como que funciona essa matriz? Então, para o caso de eu ter duas classes, tá? Eu vou falar o seguinte, ó. Minhas linhas vão corresponder às predições ou previsões e as minhas colunas vão corresponder aos valores reais, tá? Então aqui eu vou ter uma coluna para cada uma das classes, no caso é binário, né? Eu vou ter uma coluna para mais e uma para menos. Se eu tivesse 3 classes, uma coluna para cada classe, 5 classes, uma coluna para cada classe, assim por diante. E aqui nas predições eu vou ter uma linha para cada classe, certo? Novamente, positivo ou negativo por causa do ser binário. Se eu tiver mais, uma linha para cada classe, né? Então isso aqui no meio vai me formar uma matriz, certo? Se eu tenho duas classes, duas linhas e duas colunas. Se eu tenho n classes, n linhas e n colunas, tá? Mas vamos começar pelo binário. E aí, o que eu vou fazer? Cara, uma operação muito simplesinha, tá? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, aqui é a predição, certo? Então, o valor predito vai me dar o índice da predição. O valor real, que é esse que eu tenho aqui no meu teste, vai me dar o índice ou a posição na coluna, certo? Simples assim, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho pred mais, certo? Aqui, então, pred mais é essa linha aqui, ó. Então, vou ter que colocar algum valorzinho aqui nessa linha. Vamos supor que tudo isso daqui seja zero por enquanto. É que eu vou apanhar pra caramba para usar borracha, tá? Então, eu vou tentar usar o menos. Então, vamos supor que isso daqui seja tudo zero, tá? Aí eu fiz o seguinte, ó, ypred, então essa linha. E qual que vai ser a coluna? Vai ser dado pelo valor real, ó. Então, vai ser dado pelo ytest. Então, é mais e mais, ó, mais e mais. Então, aqui que era zero vai passar a ser 1, tá? Vamos para o próximo exemplo, ó. É mais na predição e menos no real, ó. Então, mais e menos significa, inclusive, que ele errou, né? Então, eu vou ter o valorzinho 1 aqui, tá? Depois, terceiro exemplo, é mais e mais. Então, era 1, vai passar a ser 2. Deixa eu pegar uma borracha para apagar esse bicho aqui. Ah, borracha. Onde é que eu tenho o tamanho do 100? Color... tamanho. Garoto. Oxê. Tá. Aí eu tenho... eu tô no terceiro, né? Mais e mais. Então era 1. Passa a ser 2. Nossa. O que eu fiz, hein? É só por causa do tamanho? Acho que era. Que chato apagar as coisas aqui. Passou a ser 2, tá? Aí eu tenho, ó, menos, ó, menos na predição, menos na coluna. Então, aqui eu tenho o valor 1. Depois, menos, mais, ó, ele errou aqui também, tá? Então, era para ser menos, ele colocou mais, ó. Então, menos na predição, mais na coluna. Então, tenho aqui. E depois, no final, peraí, menos, mais, menos, tá? Era 1, passou a ser 2, tá? E no final aqui o mais, então mais na linha, mais na coluna, era 2. Vamos fazer uma gambiarrinha aqui, passou a... Vixe Maria.
Passou a ser 3, ok? Então nós temos essa situação aqui, nossa matrizinha aqui de confusão, tá? A partir desta matriz de confusão, a gente consegue extrair as métricas de avaliação ou medidas de performance de classificação, certo? Mas primeiro vamos tentar entender o que essa matriz está nos dizendo, tá? Ela está dizendo o seguinte, ó, essa coluna aqui, ou as células nas diagonais, elas representam o acerto, estão vendo? Ó? Então eu predisse que ele era da classe mais e ele realmente era da classe mais, tá? Aqui, ó, nessa diagonal, aqui na célula na diagonal inferior, ó, eu predisse que era menos e realmente era menos. Então, o que a gente observa? Que nessa matriz de confusão, a diagonal, as células na diagonal, elas representam o acerto do modelo de classificação, certo? Quanto que ele acertou, que era mais, realmente era mais, quanto que era menos, ele realmente era menos. O que mais que ela tem? Tem aqui, ó, eu falei que era preditivo, mas era negativo. Então, quantas vezes ele falou que era da classe mais, mas era da classe menos, então isso é um erro. E aqui, quantas vezes era da classe menos, ele falou que era mais. Tá? Então, nessa diagonal inversa, vamos dizer assim, a gente tem os erros de classificação. E qual que é a ideia? A ideia é sempre aumentar os valores nessa diagonal e diminuir os valores nessa diagonal aqui. Tudo bem? Bom, mas cada célulazinha dessa matriz aqui, a gente vai dar um nome para ela até para a gente fazer as fórmulas depois de avaliação de performance, tá? Então, eu vou replicar essa matriz aqui embaixo. Deixa eu só mover para cima. Acho que se eu clicar com o botão do mouse no meio, isto. Legal. Deixa eu me jogar para baixo aqui. Então, cada uma dessas células da matriz aqui, a gente vai dar um nome para elas. Tá? Vou desenhar aqui a matriz de novo. Matrizinha bonitinho. Aqui tem o mais, menos, mais, menos. Aqui é o real. E aqui é o predito. Tá? Quando eu predisse que é mais, tá? E é mais, eu vou chamar de verdadeiro positivo. Ou seja, o exemplo é realmente positivo. Eu predisse como sendo positivo e ele realmente é positivo. Então, é verdade o que eu falei sobre o exemplo. É verdade o que eu falei sobre ele ser positivo. Né? Então, nós temos o verdadeiro positivo. Quando eu predisse que ele é positivo, eu falei, ele é positivo, mas na verdade ele não é positivo, ele é negativo. Eu vou chamar essa célula aqui que vai conter os meus falsos positivos. Eu falei que era positivo, mas é falso. Tá? Essa afirmação que eu disse sobre ele ser positiva é falsa. Então teremos o falso positivo. Aqui eu falei, eu predisse que era negativo, mas era positivo. Ou seja, eu falei que é negativo, mas isso é falso. Tá? Então é um falso negativo. E aqui eu falei que era negativo e realmente era negativo. Então é verdade o que eu falei sobre esse exemplo ser, negativo. Ctrl Z. Verdadeiro negativo. Tá? Então nós temos verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. A partir dessas informações, respectivamente dos valores na matriz de confusão, tá? A gente consegue extrair a nossa primeira métrica, que a gente vai chamar de acurácia. Essa é a métrica mais padrão, tá? De avaliação de classificação, mas ela não é, vamos dizer assim, absolutamente a melhor em todas as situações. Mas você não sabe o que usar, vai de acurácia mesmo. Tá? E as ferramentas que a gente vai ver no sklearn, inclusive, tá, por padrão, todo algoritmo ele vai ter uma função score, que ele mede a acurácia no final das contas. Depois a gente vai ver, temos bibliotecas ou módulos para outras medidas, mas por padrão, todo classificador ele mede a sua própria acurácia, tem essa habilidade aí. Mas vamos lá. Que é a acurácia? Tá? A acurácia é a taxa de acerto. Tá? Então, também conhecida aqui, colocar aqui embaixo como taxa de
acerto. Tá? E como que eu meço a taxa de acerto? Ora, tudo que eu acertei dividido por todas as previsões que eu fiz. Isso vai me dar o percentual de acerto. Então, se eu acertei 8 das 10 previsões que eu fiz, eu tenho 80% de taxa de acerto. E como que eu formulo essa taxa de acerto? Então, em termos dos itens da minha matriz de confusão, ó, vai ser o VP, que é o que eu acertei, mais o VN, que é o que eu acertei também, dividido por todas as previsões que eu fiz, ou seja, por todos os itens da matriz, que é o VP mais o VN mais FP mais FN. Então essa é a acurácia. Tá? Então pegando este exemplo anterior, né, qual que seria a acurácia? Seria o 3 mais 2 dividido por 3 mais 2 mais 1 mais 1 dos falsos negativo e positivo. Então isso dá 7, 5 dividido por 7, de cabeça, não sei precisamente quanto vai dar, vamos ver. 5 dividido por 7, então tem uma acurácia aqui de, arredondando, 71%, tá? Ou 0,71. Deixa eu só arrastar esse pouquinho para cá. Temos uma acurácia aqui, então, de 0,71. Tudo bem? Então, 71% eu acertei a classificação. Obviamente que é muito pouco, né? Qualquer errinho já dá um percentual bem grande. Mas deu para entender a acurácia? Bem simplesinho, né? Uma vez que eu tenho essa matriz aqui de confusão, a gente consegue tranquilamente derivar a acurácia, tá? Tem gente também que não gosta muito da acurácia, tá? Gosta do erro, ou taxa de erro, tá? Que é só fazer 1 menos a acurácia. Tá? Então tem o acerto, ou taxa de acerto, o erro, ou a taxa do erro, tá? Porque tem gente que gosta do erro, tá? Então tinha uma professora que falava assim, por exemplo, ó, eu tenho um classificador que deu 0,98 ou 98%, a acurácia dele. O outro deu 0,96, 96%. Se você olhar, as acurácias estão próximas, né? 96, 98, são muito acurados, inclusive. Mas perceba que se eu pegar o erro, o que tem a acurácia de 98%, errou 2%, o outro que tem de 96% errou 4%. 4% é o dobro de 2%. Então tem um classificador que erra o dobro do outro. Perceba que aí já dá um outro impacto à avaliação. Então tem gente que prefere partir para o erro por esse cenário, tá? Tem um impacto, vamos dizer assim, maior. Ok? Então essas são as duas medidas básicas, vamos dizer assim, que a gente tem para avaliar a performance de classificação. Tá? Então, vários artigos, papers, etc., vocês sempre vão ver eles avaliando por meio disso. Só ver se o vídeo não está muito longo ainda. Tá, 20 minutos. Beleza, eu vou parar este vídeo aqui então. Tá? Tô tentando fazer vídeos cada vez mais curtos, até porque para molhar a garganta que já está seca. E agora eu volto no próximo vídeo mostrando qual que é o problema, apesar de bastante simples e intuitiva, que essa medida pode apresentar. E apresentar medidas tradicionais e alternativas para isso. Tá? Então, até o próximo vídeo.